Hein? Capítulo 16 do livro de Êxodo, a palavra do Senhor diz assim: Êxodo 16, 21. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Amém? Você vai tomar o seu lugar? O livro de Êxodo, ele vai narrar a saída do povo de Deus do Egito. E pela manhã aqui no momento de escola dominical, nós temos aprofundado na palavra, né? E tudo que está escrito lá no Antigo Testamento seria a sombra do Novo Testamento. E o livro de Êxodo fala da libertação, né? Da ação de Deus sobre a vida daquele povo que era escravo, mas que agora foi livre. Porque Deus ouviu a oração do seu povo e desceu a fim de livrá-los. Então Deus chama um homem chamado Moisés e o levanta como líder para fazer com que esse povo atravesse o Egito, passe pelo Mar Vermelho e chegue na terra prometida, a terra de Canaã. Deus é justo, amém? Por isso que o cristão precisa se firmar na justiça. E nós conhecemos essa história muito bem. O povo passa por situações muito difíceis, mas Deus vai tocando e vai fazendo a obra, e a gente vê as águas que se transformam em sangue, a gente vê a praga após praga, né? E a gente tem a impressão de que um dia Moisés foi lá, tocou a água e a água virou sangue. No outro dia a gente tem a impressão de que Moisés foi lá, feriu a terra e os piolhos saíram. E a gente acha que no terceiro dia Moisés orou e as rãs chegaram. Não. Quando Moisés desce ao Nilo e fere o Nilo com o cajado, são dias e dias que a água está transformada em sangue. Mas aqui, no capítulo 16 do livro de Êxodo, eles já haviam passado por todo o processo das pragas e eles já estavam do outro lado, eles haviam atravessado o Mar Vermelho. E Deus os levou para o deserto. Lá no começo Deus diz assim para Moisés: vai ao faraó e fala para o faraó dizer para o povo ir ao deserto prestar culto a mim, né? Deus levou o povo ao deserto, você precisa entender isso, né? Deus nos leva ao deserto. A
palavra do Senhor em Marcos diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então todos nós vamos passar pelo deserto, porque é Deus que nos leva para o deserto. E a gente precisa ter essa convicção que é Deus que nos leva para o deserto, amém? Porque quando a gente não tem a convicção de que é Deus que está permitindo o deserto na nossa vida, a gente começa a murmurar. Por que eu estou passando por isso? Eu sou tão bom, pago minhas contas, não roubo ninguém. Por que eu tenho que ir ao deserto? Deus levou Israel para o deserto para forjar em Israel o seu caráter. Para ensinar Israel a depender dele. O mesmo Deus que me leva, te leva, nos leva ao deserto, é o mesmo Deus que caminha conosco no deserto. O que é o deserto? São os momentos difíceis da vida que eu e você passamos. O momento da enfermidade, o momento da falta do recurso financeiro, o momento das dificuldades familiares. Quando Deus me leva para o deserto, Deus vai comigo no deserto. É fácil estar no deserto? Não. Tem alguém aqui que já foi a um deserto? Como que é estar no deserto? Durante o dia, mais de 40 graus. Durante a noite, menos 6, 10 graus abaixo de zero. Mas quando Deus nos leva para o deserto, Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Ele coloca uma nuvem atrás da gente, para a gente não bronzear demais, porque a nuvem do Senhor estava atrás do povo. E à noite, quando está muito frio, Ele se transforma numa coluna de fogo e nos aquece. E por que Deus nos leva para o deserto? Para nos forjar o caráter. Nunca foi propósito de Deus que Israel permanecesse 40 anos no deserto. Até porque da cadeia do Sinai, aonde eles estavam acampados, até a terra prometida, só os homens andando dava 13 dias. Com mulheres e crianças e pessoas idosas, 21 a 23. Por que eles permaneceram 40 anos no deserto? Porque eles, durante 40 anos, murmuraram contra Deus. E a Bíblia, no capítulo 16, fala do início dessa provação. A Bíblia fala que, no determinado momento, eles pararam e olharam para o lado e não viram de onde ter o alimento. E eles começaram então a murmurar e a dizer: lá no Egito, que saudade do Egito, porque lá no Egito nós tínhamos as panelas de carne e a gente tinha pão para comer. Tem gente que esquece muito fácil do que Deus fez na vida dele e na vida dela. Nesses mais de 12 anos de ministério, eu vejo pessoas que chegam na igreja toda cheia de carrapicho, toda mulambenta, fedorenta, chechelenta, perebenta e todos os bentas que você possa imaginar. E chega
E o Senhor da igreja abraça, põe bálsamo de Gileade, abre a porta de emprego, dá dignidade para a pessoa, dá casa para a pessoa, casa a pessoa, dá filho para a pessoa. E aí, diante da primeira dificuldade, a pessoa começa a pôr defeito na igreja. Ah, não vou mais na igreja porque a irmã Lucy me olhou com aquela cara. Que cara? Ela só tem aquela? Eu não vou mais na igreja porque a irmã Terezinha não orou por mim. Eu vou mais na igreja porque o Nonato não pagou minha inscrição no projeto. Sabe os motivos fúteis? É a mesma coisa que começar a sentir saudade do Egito. É a mesma situação. Os tempos mudam, mas a história é a mesma. Mas Deus é tão gracioso e tão misericordioso que Deus, ele fala para Moisés assim. Olha o que Deus fala para Moisés. Moisés, preste bem atenção aqui para você entender a grandeza da palavra do Senhor. Fala para eles que amanhã, quando eles saírem à tenda, eu vou enviar pão para eles. E a Bíblia diz que no dia seguinte, quando eles acordaram, na porta da tenda, o maná estava lá. Irmãos, Deus, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Para de ficar correndo atrás de bênção igual um desesperado. Agrada-te do Senhor. Porque aos seus Ele dá enquanto dormem. Você está dormindo, Deus está pensando em como te abençoar e trabalhando em favor de você e da sua família. É por isso que a palavra do Senhor diz assim: lançais sobre vós a ansiedade. Mas aqui nessa palavra, nesse texto, nós aprendemos uma grande verdade espiritual. Como nós falamos hoje de manhã, tudo que está lá no Antigo é uma tipologia do que seria encarnado na pessoa de Jesus. E esse maná que cai cedo na porta dos israelitas, esse pão do céu, né? Porque o que é o maná? O maná é um pão do céu. Esse pão já é uma tipologia de Jesus Cristo. Porque ele diz em João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come de mim nunca mais terá fome. Nós precisamos entender eu tenho batido muito nessa questão da identidade, porque nós precisamos entender de fato e de verdade quem nós somos no Senhor. Deus nos amou de uma forma tão intensa, tão profunda, que Ele desceu do céu na figura de Jesus, o pão da vida, para me alimentar e te alimentar.
Você precisa entender isso, nós precisamos entender isso. Meditar sobre isso, refletir sobre isso é entender que eu não venho à igreja domingo à noite para ver o que vai acontecer. Eu vou à igreja para adorar. Porque a semelhança dos israelitas que eram alimentados todos os dias de manhã, todos os dias se eu dobrar o meu joelho, eu tenho um alimento fresco da parte do Senhor. Eu espero, algumas coisas por enquanto eu fico muito tranquilo para dizer aqui, porque eu estou 3 meses aqui e eu estou conhecendo, né? Mas eu quero crer em nome de Jesus, que aqui não tem crente igual alguns que eu conheço, que fica esperando encontro do coração aquecido, acampamento, retiro para ter experiência com Deus. Quando Jesus já deu a dica para a gente, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto o Pai Celestial vai te alimentar. É bom o encontro, é bom o acampamento, é bom o retiro, mas a experiência do maná é todos os dias ali, ó. É quando a gente acorda, a gente dobra os joelhos e a gente se derrama na presença do Eterno e Ele vem e nos consola e Ele nos fortalece e Ele nos renova. Eu e você precisamos ter essa prática da intimidade com Deus na nossa vida, todos os dias da nossa vida, porque como seria bom, né? E esse é o propósito de Deus, que nós nos preparássemos todos os domingos, todos os dias da semana para o domingo. Que a gente tivesse tempo de oração, que nós tivéssemos tempo de leitura da palavra, que nós tivéssemos foco em jejuar. Como domingo a igreja congregada aqui nesse tabernáculo ia pegar fogo. Por quê? Porque durante a semana está todo mundo em brasa, não é isso? E uma brasa quando encosta na outra e o sopro do Espírito vem, não é isso? É o que ele diz, né? Olha, não saiam de Jerusalém até que do alto venha sobre vocês o poder do Espírito Santo, né? Foram mais de 15 dias que eles permaneceram naquele cenáculo de oração, trancados, porque eram alvos dos romanos e dos líderes judaicos, mas nesses 15 dias ou mais, eles se dedicaram à oração. E porque eles se dedicaram à oração, no dia do Pentecoste, então Deus fez o quê? Soprou sobre aquele lugar e derramou sobre eles o poder do Espírito Santo de Deus. Como nós seríamos diferentes todos os domingos se nós tivéssemos todos os dias da semana um tempo de intimidade com Deus, de busca, de devoção, de intimidade com o Senhor. E talvez você possa dizer assim para mim: a minha vida é muito corrida, porque eu acordo cedo e eu pego 2, 3 conduções, ou eu pego esse engarrafamento até chegar lá no plano, e eu tenho que buscar filho na escola, e eu tenho que dar um suporte para a esposa, eu tenho que dar um suporte para o marido. Quem tem a vida corrida aqui? A maioria de nós, né? Mas deixa eu abrir um parênteses. Todos nós temos a vida corrida. Agora, quem deixa de tomar banho porque tem a vida corrida? Quem deixa de comer porque tem a vida corrida? Quem deixa de comer sobremesa porque tem a vida corrida? Quem deixa de ir no shopping comprar um modelito novo porque tem a vida corrida? Quem deixa de ir lá no salão mudar o look porque tem a vida corrida? Quem deixa? Você entende como que nós invertemos a ordem das prioridades? Nós temos a vida corrida, mas nós comemos e comemos bem. Nós temos a vida corrida, mas nós estamos sempre com um modelito novo. Nós temos a vida corrida e estamos sempre dentro da estética, né? Nós temos a vida corrida.
mas nós fazemos todas as coisas. Mas quando se trata da vida de intimidade com Deus, a gente diz que a dificuldade é que a vida é corrida. E é porque nos falta intimidade com Deus que nós temos muita facilidade de murmurar contra Deus. E eu quero que você preste bem atenção numa coisa que eu vou te dizer. Qual é o problema da murmuração? Primeira coisa que eu vou dizer aqui para você, e se eu fosse você, mulher, gravava isso. Eu digo mulher porque as mulheres são mais vaidosas do que os homens, embora tenha homens que superam as mulheres em vaidade. Aí. Mas, primeira coisa que eu vou dizer para você que murmura. Você vai envelhecer mais cedo. Você vai criar pé de galinha mais rápido. E você corre o risco de acabar sozinho ou sozinha. Porque uma pessoa no seu estado emocional bem não consegue conviver do lado de um murmurador, de uma murmuradora. Porque um murmurador, uma murmuradora só vê coisa errada e só vê dificuldade. Essa é uma razão lógica. Agora, qual é o grande X da questão espiritual de quem murmura? Quando você murmura, aprenda isso. Que o Espírito Santo possa te revelar o que eu vou dizer para você. Quando você murmura, quando eu murmuro, quando nós murmuramos, nós estamos dizendo a Deus que Ele não é Deus. Ah, eu creio em Deus. Não, você não crê em Deus, porque se você cresce em Deus, você descansava o seu coração, porque Ele é o grande provedor da tua vida. Mas você prefere dizer, por que Deus me deixa passar por isso? Por que Deus me faz passar por essa vergonha? A murmuração nos faz ser pessoas cegas. A murmuração nos cega. Porque quando nós entramos pelo viés da murmuração, nós esquecemos de todas as bênçãos e de toda a obra que Deus fez até esse momento, e nós focamos só na dificuldade que nós estamos enfrentando. E o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa... Olha só, irmãos, alguém aqui já tomou no lombo 40 chibatadas? Não, 80. Alguém? Ah, já apanhei de cinto do meu pai, também já apanhei, mas estou falando de chibatada, chicote. Alguém aqui já foi apedrejado? Eu já levei uma pedrada, quase fiquei cego, mas não fui apedrejado. Alguém aqui já morreu, quase passou pela morte em um naufrágio? Alguém aqui já foi picado por uma víbora? Se você falar já pela minha sogra, eu te expulso agora. Da igreja, eu te expulso agora. Pensar pode, não pode falar, porque senão eu expulso agora. E essa pessoa então que nós sabemos apenas dessas questões: 80 chibatadas, apedrejado, náufrago, mordido, picado por uma víbora. Essa pessoa diz assim para mim e para você nessa noite: porque a nossa leve
e momentânea tribulação. Pelo amor de Deus, irmãos. Dá até vergonha, né? A nossa leve e momentânea tribulação. Quem levou 80 chibatadas no mínimo foi apedrejado, quase morto, foi náufrago, foi picado por uma víbora. Diz assim para a igreja, porque a nossa tribulação é leve e momentânea. E você está reclamando por quê? Se você tem um Deus que diz que estaria com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Qual é a grande questão também disso? Eu quero que você entenda muito isso. Porque uma das armas que Satanás usa para manipular o povo de Deus é a murmuração. Chega uma hora que então, e eu disse de manhã que a igreja vive um problema seríssimo, porque ela pensa que porque ela está na graça, ela pode fazer tudo. O irmão chegou para mim, lá em Tangará, e disse para mim assim, vai ter uma festa caipira gospel, pastor. Posso ir? Falei, rapaz, você é barbado, conhecedor da palavra, você vai pedir para mim ir? Vai orar e vai saber se você vai ou não. Não, já orei, Deus falou, então eu vou. Falei, então vai com Deus. Roberta Miranda, o amor está aqui. Vá com Deus. Aí, antes de ir, acusou a consciência dele porque ele já estava inclinado a fazer algo errado. Falou assim, mas pastor, tem um negócio. Eu falei, que negócio, piá? Lá tem um negócio lá assim, igual as festas juninas, que é o crentão. Falei, mas o que é crentão? Ele falou, o senhor já pulou a fogueira? Falei, assim já. Então o senhor conhece festa junina? Falei, conheço. O senhor já tomou quentão? Eu falei, nunca tomei, mas eu sei o que é. Então, lá não é quentão, lá é crentão. Eu falei, mas como que é esse crentão? Aí ele foi me explicando lá, essa bagaceira toda. Eu falei, quer saber de uma coisa, irmão? Você quer uma desculpa para pecar, vai tomar logo a cana. Porque você quer uma desculpa para pecar, não é? Você quer uma desculpa para pecar. Mas sabe quando a pessoa está com a cerviz dura e ela quer justificar a sua vontade de pecar? Ah, mas a Bíblia fala que não é pecado beber. Eu falei, mas você é metodista e você fez voto de ser abstêmio, então você está pecando. Qual é a grande questão, irmãos, da murmuração? É que mesmo eu e você, nós estando num tempo de graça, a murmuração pode atrair sobre mim e você a ira de Deus. Pastor, a ira de Deus é a ira de Deus, querido. Não fique você achando que você é uma gracinha, como diz a Hebe, né, dizia, que você está livre da ira de Deus, não. Porque, irmãos, presta uma coisa, atenção no que eu vou dizer uma coisa aqui para você ficar esperto. Se Deus precisar tratar com você, Ele vai tratar com você. Se Deus precisar tratar comigo, Deus vai tratar comigo. Se Deus precisar tratar com você e comigo como uma enfermidade, Ele põe a enfermidade. Se Deus precisar tratar comigo com você, Ele vai tirar tudo que você e eu conquistamos financeiramente. Para você dobrar serviço e entender que Ele é Deus.
Tenha temor a Deus, irmão. Tenha temor a Deus. E não é aqui dentro da igreja não, é lá fora. Porque você é uma carta que está sendo lida pelas pessoas. 3 meses que eu estou aqui nessa igreja, o Gildo nunca disse para mim que ele era alguma coisa. O Gildo nunca disse para mim que ele era presidente da Federação de Homens, que ele era líder da igreja. O Gildo nunca falou para mim que ele era isso, que ele era aquilo. Em uma das visitas no hospital, o Gildo chegou para mim e disse para mim assim: ó, eu estou meio debilitado, eu estou sendo infiel, eu não estou podendo ajudar o senhor, mas eu sou servo, tá? Eu disse assim: fique em paz, irmão, é hora de você ser cuidado. Não porque eu não quero dar trabalho para a igreja, e porque os homens têm compromisso, e eles estão querendo fazer umas coisas, e eu não quero, pastor, falei, fique quietinho e me obedeça. Você vai aceitar tudo que a igreja fizer por você. Ele ficou quietinho. Agora, por que 3 meses o Gildo marcou minha vida? Porque a igreja me disse que o Gildo é. E mesmo nos dias finais, o Hernani e a Eva foram lá comigo, sentindo dor num momento muito difícil. Eu não vi um momento sequer o Gildo murmurar contra Deus. E qual é o problema da murmuração? Que eu e você, se nós envergarmos pelo caminho da murmuração, nós podemos atrair a ira de Deus, e Deus, na sua soberania, Ele pode tratar conosco. E quando a gente provoca a ira de Deus, é terrível, porque o salmista Davi vai dizer assim: horrenda coisa é cair na mão do Senhor. Porque se eu cair na mão de Satanás, Deus me livra. Mas se eu cair na mão de Deus, quem que vai me livrar? Então pensa na sua vida, pensa na sua conduta, pensa na sua caminhada, porque a murmuração cega. A murmuração nos faz olhar para trás. A murmuração nos faz esquecer de todos os benefícios que nos foram dados. E essa situação é uma situação muito grave. Por quê? Porque Deus então enviou o maná. Todos os dias, quando eles acordavam, tinha lá o pão fresquinho que eles podiam se alimentar. E eles então tiveram vontade de comer carne. Quem é que gosta de uma carninha aqui? Aqui tem uma turma boa do boi, os adeptos do boi, né? Então, eles tiveram vontade de comer, Dudu. Eles tiveram uma vontade de comer carne. E aí, olha só, nós temos que aprender com as experiências. Ora, o Deus que lançou as pragas, o Deus que abriu o mar vermelho e eu passei no pezinho seco, 3 milhões de pessoas aproximadamente. O Deus que deu pão, logo é o Deus que vai dar carne. Mas eles não tiveram essa convicção, porque o coração deles estava tomado pela murmuração. E eles então mais uma vez vão lá para Moisés e vão chorando, né? Olha, a gente quer comer uma picanhazinha igual. E olha, engraçado, no Egito não tinha picanha, no Egito era muxiba, né? Era pelanca, porque era o resto do que os egípcios comiam que sobrava para eles, né? E Moisés então, coitado, porque assim, vamos ser sinceros, se tem uma coisa que deixa a gente zureta é gente reclamona, né? E fica, né? O cachorrinho da corrida maluca lá, lembra lá? Mais um domingo eu vou falar dele. Como é que era o nome dele lá, o Dick, né? Corrida maluca. É uma coisa que deixa a gente assim zureta, né? Eu tenho uma dificuldade mais ainda, por quê? Porque minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava e eu fui criado
passava muito tempo na casa dos meus avós, e pessoa de mais idade é mais serena, mais tranquila, né? Então eu tenho uma dificuldade muito grande, né? Quando Samuel começa lá em casa, a minha vontade é falar: vai em nome de Jesus e não peque mais. Eu tenho essa dificuldade, né? Mas é difícil você lidar com gente murmurona, né? Você tá com o pé de galinha, tá rasgado aqui, vai ter que botar botox, por quê? Porque sabe? E o Moisés, coitado, deve ter pegado essa carga, porque o Moisés chegou lá, passou a lã e falou para Deus assim: Senhor, agora eu creio que Deus já estava olhando para Moisés quando ele vinha lá no caminho do Sinai, e Deus falava assim: já vem ele de novo. E o Moisés está indo lá com a cabeça baixa, mocorongo, né? E Deus falou: o que foi dessa vez, Moisés? Ah, já sei, eles estão reclamando de carne, porque Deus sabe tudo. E o Moisés falou: pois é, o que eu faço? Aí Deus fala assim para o Moisés: fala para eles que do mesmo jeito que eu dei pão, amanhã eu vou dar carne para todos eles. Só, por isso que eu te digo uma coisa: não ande com murmurador, não ande com pessimista, porque ele vai roubar a tua energia, ele vai roubar o teu entusiasmo. Quando Deus falou para Moisés assim: vai lá e fala para eles que amanhã eles vão comer carne, Moisés falou assim, Moisés já estava contaminado. Tem gente boa que se deixa contaminar. O Moisés falou assim: mas como? Olha, o Moisés que feriu o rio Nilo, o Moisés que foi instrumento de Deus, o Moisés que dividiu o mar vermelho, falou assim para o Senhor: como? Não é possível. Você, marido, quando na sua casa fala que não é possível, coitada da sua esposa. O cabeça disse assim: não é possível. Ainda que se matasse todos os rebanhos que existem sobre a terra, não seria possível 3 milhões de pessoas comer carne. Rapaz, Deus ficou revoltado. Aí é a ira de Deus. Aí Deus chama aquele varão na chincha e fala para ele assim: vem cá, você está pensando que você está falando com quem? Por acaso minha mão encurtou que eu não possa fazer? Pois agora, cuidado com a ira de Deus. Pois agora, vocês vão comer tanta carne que vai sair carne pelo nariz, vai sair carne pela orelha, vai sair carne em tudo que é buraco do corpo de vocês, para vocês saberem com quem vocês estão lidando. Vai sair carne até no fiofó de vocês. Vocês não vão fazer 2, não, vocês vão fazer carne. Vocês estão rindo? Se falou todos os buracos do corpo, é todos os orifícios. A mesma coisa, o menino chegou para mim, eu dando aula para o menino, e o menino chegou para mim e falou para mim: reverendo, porque o senhor tem que me responder se Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo. Eu falei: cara, eu tenho coisa mais a fazer na minha vida, porque ficar caçando um umbigo de marmanjo, rapaz, vai se converter e orar a Deus. Não provoque a ira de Deus, porque Ele vem te alimentando todos esses anos da tua caminhada. Ele é o pão vivo que desceu do céu, e aquele que come dele nunca mais terá fome. Ele vem te alimentando desde os nossos antepassados. Ele vem dando maná todos os dias da nossa vida. Provavelmente você não é agraciado como o irmão Nonato, que come salmão e arrota camarão. Mas, mesmo que tenha um ovinho frito e uma farinhazinha, ele nunca deixa faltar para você.
porque Ele é o teu provedor, Ele é o teu cuidador. Há 7 anos atrás, eu e a minha esposa, já falei isso aqui, saímos de uma renda de mais ou menos 6 mil e poucos reais por mês, com uma criança, e durante 7 anos vivemos, há 3, quase 4 anos, vivemos com uma renda com 2 crianças, com menos de 2 mil reais. Porque na igreja todo mundo recebe, o último que recebe é o missionário. E eu vou falar uma coisa para vocês, 7 anos, nunca faltou nada. Deus cuidou de tudo. Porque eu estou com você, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte. Eu estarei com você por todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Eu não te deixo só. Se você entrar na água, eu entro com você. Se você passar pelo fogo, a chama não vai arder em você. Não murmure contra Deus. Passou por um momento muito difícil da minha vida. Continue crendo, continue confiando, porque Deus que fez a promessa, Ele é fiel. E é isso. Essa é a simbologia da ceia. Quando Jesus então vem e conclui a obra de Deus, Ele está dizendo assim para nós: lembra aquele pão que vocês comeram lá no deserto? Lembra do pão que vocês comem todos os dias na oração do Pai Nosso? Esse pão que vocês estão comendo aqui nessa última ceia comigo é o cuidado que eu tenho com a vida de vocês. Por isso Ele diz: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não precisa ficar preocupado. Mateus 6,33, Jesus dá aquela lapada nos discípulos, porque Jesus olhou para eles e viu que eles estavam preocupados. Preocupado com a vestimenta, preocupado com a roupa. E Jesus diz assim para eles: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas. Carro zero, casa própria, conta de banco, aprovação no concurso público, filho, roupa bacana, marido, todas essas coisas vai ser acrescentada. Todas as coisas são acrescentadas. Não sejais meninos, não sejais ansiosos. Descansa o teu coração no Senhor, porque eu tenho alimentado, eu tenho cuidado, eu tenho abençoado.